Olá, eu sou o Rodrigo Durão e esse é o BDF Entrevista. Hoje a gente recebe José Cobori, financista, escritor, professor, para falar sobre a guerra no Irã e outros assuntos também correlatos. Cobori, prazer estar falando com você, obrigado por estar participando aqui do BDF Entrevista. Prazer é tudo meu, Duran. Como eu já te disse, era um desejo ter vindo, eu já conhecia aqui o estúdio de vocês e vai ser um prazer aqui a gente ter essa conversa hoje. E eu já começo te perguntando sobre a guerra. Essa guerra que está nessa segunda. Entramos na segunda semana já e o mundo está se perguntando como é que ela pode acabar e quais os principais interesses em jogo. Na sua opinião, o que levou economicamente, financeiramente, a esse ataque de Israel e Estados Unidos contra o Irã? A história das guerras é a história do próprio capitalismo, né? Desde a Revolução Industrial na Inglaterra, a formação dos estados, economias nacionais, né? E essa expansão material com o consequente acúmulo de capital, né? E a necessidade de exportar essa sua produção. Então, desde da Península Europeia, o mundo capitalista sempre tentou se expandir, colonizando outros países, né, extraindo riqueza de outros países. A força. A força, no limite, sempre na força, né, por isso que a gente fala, a guerra sempre é a arma do capitalismo no limite, né, quando ele não consegue convencer via diplomacia os países a entrarem no sistema capitalista imperialista, né, principalmente agora, nesse último ciclo hegemônico, como diz o Giovanni Arrighi, né, que foram vários ciclos, mas agora a gente está nesse ciclo. E como eu disse no início lá do governo Trump, né, muita gente me criticou, riu, que eu teria dito que é o início do fim do Império Americano. Né? A gente não está dizendo que vai acabar agora, mas são todos os sinais de que o Império Americano vem em declínio. Né? E a gente sabe que a última força realmente incontestável dos Estados Unidos ainda é o seu poderio militar, porque é o único país capaz de projetar força no globo todo, né? Se expandiu militarmente, tem mais de 800 bases militares pelo mundo, e o interesse econômico, no limite, é atingir a China, é fazer um enfrentamento econômico com a China, porque a China, depois de sua ascensão, os Estados Unidos vem tentando barrar essa ascensão econômica da China, que inclusive lá no início foi ele que para tentar afastar a China da zona de influência da Rússia, né? Ele permitiu que a China se industrializasse. E agora a China se tornou realmente uma grande ameaça. Então, se a gente vê todos os movimentos, não só do Trump, né, até... O Trump próprio, ele fala abertamente, né, que o grande objetivo é conter a China. Conter a China. Então, você vê que os Estados Unidos vêm desde antes, muito antes do Trump, fazendo esses movimentos, tentando fazer esse enfrentamento econômico. Já no governo Trump, ele tentou, né, tentou a guerra econômica, a guerra tarifária, a guerra cambial, E inclusive. tomou um sacode, né? Quando a China resolveu falar, não, a gente vai fechar a torneirinha da terra rara. Exatamente. Aqui não comercializamos mais com vocês. Foi o suficiente para o Trump botar o rabinho entre as pernas. O que eu brinco, inclusive, eu fiz uma analogia, né, que ele fez esse enfrentamento com a Rússia na guerra da Ucrânia, né, que foi, na realidade, provocada pelo próprio Estados Unidos ao incentivar a OTAN a se expandir, né, desde lá da queda do bloco soviético, né, em que os Estados Unidos prometeu que a OTAN não se expandiria, né, para o leste europeu, e a OTAN foi se expandindo aos poucos, né. Quando chegou na Geórgia e na Ucrânia, que é exatamente na fronteira da Rússia e cercando completamente o Mar Negro, aí a Rússia falou, daqui não pode passar. Inclusive a Rússia deu um recado que quebrou o monopólio da guerra, né? Quem sempre iniciou as guerras desde o final da Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos, né? E aí nessa invasão que a Rússia fez, nessa operação militar que ela fez, que é chamada de Operação Militar Especial, ao invadir ali uma parte do território da Ucrânia que é essencialmente povoado por russos, né? Que é a região do Donbás ali, a Rússia quebrou esse monopólio. E aí os Estados Unidos agora faz esse movimento no Irã, porque o Irã é não só estrategicamente no Oriente Médio ali a única potência que ainda é hostil aos Estados Unidos, ao sistema imperialista americano, e é uma da principal passagem ali da Rota da Seda, né? Da nova Rota da Seda da China. Então, ao não surtir efeito, né, na guerra econômica e tarifária, ele apelou agora para o último poder inquestionável que ele tem, que é a supremacia militar. Mas está se mostrando um erro estratégico. Né? Os próprios analistas dos Estados Unidos, militares, falam que os Estados Unidos não deveria ter entrado nessa. Né? E ele entrou justamente arrastado aí por um outro interesse de ser uma hegemonia, que é Israel. Né? Netanyahu, né? Netanyahu. Esse erro estratégico,
eu imagino que você está se referindo à ideia que muita gente no Pentágono tinha, que a guerra seria rápida. Seria resolvida em poucos dias. Não está não tá acontecendo assim. Eles, inclusive, os Estados Unidos vêm falando ensaiando que o Irã estava querendo uma trégua, um cessar-fogo. O Irã falou, não queremos. E muitos analistas dizem que a ideia é prolongar esses combates, exaurir as forças dos Estados Unidos. O próprio bombardeamento das bases impedem que os Estados Unidos peguem mais munição, peguem mais comida, papel higiênico, coisas simples que são necessárias para a manutenção desse esforço de guerra. Você acha que é possível dar certo essa estratégia do Irã de prolongar, de resistir aos ataques, continuar lançando seus mísseis, complicando a vida econômica e de todos os aspectos no Oriente Médio, para fazer com que os Estados Unidos parem com isso, acreditem que não vale mais a pena continuar com esse esforço de guerra, decretarem uma vitória bravateira ali e saírem para partir para outra? Na verdade, o Donald Trump, no dia seguinte, né, ele já anunciou que tinha sido procurado para fazer um acordo de cessar-fogo, que era uma mentira, a gente sabia que era uma mentira, né? Porque os Estados Unidos, o Irã, na verdade, ele se preparou para isso, né? Na conhecida Guerra dos 12 Dias, em junho do ano passado, o Irã, na realidade, ali, ele infligiu uma derrota para os Estados Unidos e para Israel, porque foi Israel que pediu para os Estados Unidos fazer um acordo de cessar-fogo, lá em junho do ano passado, porque o Irã já tinha demonstrado que ele tinha capacidade, né, de exaurir o sistema de defesa antiaéreo que Israel, chamado Domo de Ferro, que tem em Israel, inclusive nas bases militares dos Estados Unidos. Mas ali foi uma guerra meio que diplomática, né? Se a gente voltar ao passado, o próprio Irã, para retaliar, levou um dia para retaliar, né? E retaliou de uma maneira muito branda também. Diplomática, né? Que eu falo. Ele avisou, vou atacar sua base no Catar. Mandou uns drones em câmera lenta, praticamente, telegrafou a chegada e deu todas as possibilidades de defesa, né, de Israel. Na verdade, ele avisou os Estados Unidos, né? Eu vou bombardear a base que você tem no Catar, isso para dar tempo para eles evacuarem a base, porque os Estados Unidos sabiam que não ia ter como se defender de um míssil hipersônico. Eles não têm defesa para isso, né? E já tinha infringido alguns bombardeios em Israel. Então Israel procurou os Estados Unidos, fizeram isso que eu chamo de guerra diplomática e foi. O Irã poderia ter prolongado a guerra dos 12 dias lá, como está prolongando agora. Mas ele achou estrategicamente melhor ele se preparar para essa nova investida. Porque o que os Estados Unidos e os países aliados dos Estados Unidos sempre fazem é não cumprir os acordos, né? Uhum. Inclusive o Irã lá em junho, eles estavam em negociação. No meio de uma negociação. No meio da negociação. Inclusive agora. Estava em meio à negociação mediado pelo Catar a respeito do programa nuclear, que foi completamente esquecido desde o início dos ataques. Então né? eles sempre estão em negociação e atacam de novo. Então o Irã já sabia que isso ia acontecer novamente, né? E aí ele se preparou, de junho para cá ele se preparou novamente para essa investida. E por isso agora ele não vai aceitar nenhum tipo de acordo, porque ele sabe que um acordo é só porque eles estão em desvantagem, precisam de um acordo de cessar-fogo para se defender e depois lá na frente fazer uma nova investida. E não só o Irã, a Rússia também sabe disso, né? A Rússia, isso não é de hoje, né? Teve os acordos de Minsk lá na Ucrânia, que a OTAN, né, os países europeus e os Estados Unidos não cumpriram, e depois continuaram avançando. Justamente fizeram um acordo com a Rússia justamente para ter tempo depois para se preparar para um outro ataque. Então os países já estão meio que escolados, né, que os Estados Unidos não é confiável nesses acordos. Então o Irã não vai recuar, não vai fazer nenhum acordo de paz e vai infringir uma derrota, eu diria até humilhante, né, para os Estados Unidos e para Israel. Mas a saída é como se falou, o Donald Trump ele vai arrumar um jeito de fazer uma saída honrosa, declarar uma espécie de vitória, para ele sair disso, porque ele já enfrenta uma oposição muito grande dentro dos Estados Unidos, né? Uhum. Uma grande parcela da base que o apoiou é contra a guerra, né? A própria base, né? Lembrando que tem eleição esse ano. O pessoal do MAGA, né? O Make America Great Again, eles têm falado que é American First ou é Israel First, Pois né? o Trump era um cara completamente contra a intervenção dos Estados Unidos fora, em outros países, né? Mudou a chavinha, leva até a gente a conjecturar por quê que isso aconteceu agora, né? Será que eles estão inebriados pelo sucesso, como foi rápido a Venezuela, estão com essa onda expansionista, Groenlândia, Canadá, o Irã também vai assim de qualquer jeito.
Enfim, parece uma irresponsabilidade de Washington começar essa guerra, né? Sem um plano definido para sair dela. É uma irresponsabilidade, eu sempre brinco que é como o Império está em declínio, ele está atirando com o que ele tem, né? Com o que ele pode. Seria, digamos, os últimos recursos que ele tem utilizado. E aí, voltando, quando você falou da China, eu sempre brinco assim que os chineses jogam um jogo que chama Go, né? Que é um jogo de estratégia até um pouco mais complexo que o xadrez. Os russos jogam xadrez, né? Os americanos jogam poker. Então, assim, eles acham que ganham blefando, né? E o que a China, se você lembrar, na primeira investida, quando o Donald Trump assumiu, a primeira tarifa que ele aplicou na China, a primeira retaliação da China foi exatamente nas terras raras. Falou, não, a gente não vai mais fornecer terras raras, porque ele sabe que terras raras é imprescindível para a produção de mísseis. E a China tem um monopólio, né? Tem a grande maioria das terras raras 90, que são usadas no mundo, 90% né? das terras raras do mundo são processadas pela China. É a única que tem uma tecnologia já avançada para processar isso. Então, lá atrás, no ano passado, a China já tinha cortado isso e é justamente o que está fazendo falta agora para os Estados Unidos, essa capacidade de manter um esforço de guerra. E manter um esforço de guerra na configuração dessa guerra atual, que é de bombardeios, de defesa aérea, é produção de mísseis, né? Os Estados Unidos não tem como produzir mísseis. Primeiro que o país se desindustrializou, não tem capacidade de produzir na escala que uma guerra desse porte Ou exige. duas, né, Kubori? Duas. Tem a Ucrânia também. Os Estados Unidos fornecem munição, fornecem armamentos para a Ucrânia. E depois o Trump falou que ele tem, não, a gente tem armamento ilimitado e munição ilimitada, né? Mas quando os Estados Unidos começou a já abandonar a Europa para ela cuidar da guerra da Ucrânia, porque os Estados Unidos já não tinha capacidade de manter um esforço de guerra da Ucrânia no volume que ela precisa para enfrentar a Rússia. E aí ele falou que tem limitado, mas eles abandonaram a Ucrânia já, não estão praticamente fornecendo nada e estão remanejando esses sistemas de defesa aérea, os mísseis da Coreia do Sul, né? Então está meio que deixando desguarnecido. Então o cobertor é curto, né? Ele tem que agora tentar remanejar para tentar fazer frente na guerra do Irã. Então por isso que eu acho que essa guerra vai mudar um pouquinho a configuração, o que eu não acho desejável. Tá? A análise que eu faço, assim, uma hegemonia como a dos Estados Unidos, por mais que ela seja maléfica, ela estabeleceu uma espécie de equilíbrio e estabilidade no mundo, né? Então, se ela perder, os Estados Unidos perder essa hegemonia muito rapidamente, isso pode gerar uma série de instabilidades, né? E a grande preocupação da China, por mais que os outros achem que a China pensa no longo prazo, né? A China tem uma grande preocupação de que, em diminuindo essa hegemonia dos Estados Unidos no continente asiático, para a China vai ser um problema, porque o Japão vai querer assumir essa posição. Tem condições? Condições não tem, mas tem um histórico muito conturbado com a China, né? imperialista, né? Infligiu milhões de mortes, né? No território chinês, invadiu a China, invadiu Taiwan, invadiu a norte da China pela Manchúria, cometeu atrocidades. Então a China tem essa rixa histórica e uma preocupação muito grande de como o Japão gostaria de ter essa hegemonia novamente. Então, se os Estados Unidos meio que abandonar e cair essa hegemonia dele, principalmente agora que tirou as armas da Coreia do Sul, né, vai deixar praticamente o Sudeste Asiático e o Leste Asiático desguarnecido do que seria de um poder militar na Coreia do Sul, de uma espécie de poder de dissuasão, né? Uhum. Não à toa o Japão até antes disso já começou a dizer que vai começar a investir mais em defesa, vai produzir submarinos, vai armar de novo a marinha, e isso para a China é uma preocupação. Então eu acho assim, essa hegemonia vai estar em queda, vai cair, mas para o mundo, né, não é interessante que ela caia de forma muito abrupta. E o que os Estados Unidos está fazendo é exatamente pegando esse caminho, né, de tentar ganhar o fôlego, mas depois acelerar a sua queda. Né? Você consegue vislumbrar assim uma data, um tempo, quantas semanas os Estados Unidos conseguiriam manter esse esforço de guerra, essa frente no Irã, continuar atacando? Quanto tempo eles conseguem manter esse estoque de munições, de mísseis necessários para essa guerra? Segundo os especialistas americanos, ex-agentes da CIA, ex-agentes de inteligência da Marinha, né, da Força Aérea Americana, eles já diziam antes, por isso eles orientaram o Donald Trump a não entrar nessa guerra. Eles não teriam capacidade de manter o esforço de guerra acima de 4 semanas. Né? Então, e o Irã sabe disso. Né? O Irã ainda não utilizou os armamentos pesados. Né? Ele manda um ou outro míssil hipersônico. Ele vai começar a enviar míssil hipersônico quando a defesa aérea de Israel e dos Estados Unidos já estiver exaurida. Porque é bom a gente lembrar que o domo de ferro, ele usa muita munição, né, para funcionar. Cada dronezinho, cada míssil balístico que chega lá pede muitos
outros mísseis mais caros, mais tecnológicos para interceptar esse míssil, que seja ele qual for. Sim, eles não, a grande falha desse sistema é que ele não consegue identificar o que está vindo. Então ele automaticamente ele dispara 3 a 4 mísseis de defesa antiaérea, e cada míssil desse custa 4 milhões de dólares. E um drone iraniano custa de 20 a 50 mil dólares. Então é uma guerra economicamente assimétrica a favor do Irã. Né? E o Irã tem utilizado nessas 2 primeiras semanas muito mais os equipamentos e os mísseis e os drones antigos deles, né? Menos avançados. Então, e apesar... E mesmo assim conseguiu destruir um monte de base dos Estados Unidos. Né? A gente não sabia exatamente quantas, mas que teve estrago. Teve estrago. Do ponto de vista da estratégia militar, o Irã está dando um show, né, nessa guerra. Está dando um show, assim. Eles mandam vários, dá uma estressada no sistema de defesa antiaérea, depois eles mandam um míssil hipersônico, que é impossível de ser interceptado, né, por esse sistema. Então ele já infligiu muita destruição nas bases americanas no Oriente Médio. Isso vai ser ruim para os Estados Unidos, mas talvez seja um movimento de caos, mas numa futura estabilização melhor no Oriente Médio. O Irã vai continuar tendo que enfrentar Israel, mas Israel não vai ter mais esse apoio da medida que ele sempre teve dos Estados Unidos. E as monarquias do petróleo ali, né, do CCG, conhecido as 6 monarquias ali que são aliadas aos Estados Unidos, esses vão ter um problema muito grande no Oriente Médio. Né? Essas monarquias sobrevivem por causa da defesa dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos se enfraquecer nessas monarquias do Golfo, pode inclusive gerar revoluções nesses países, porque o que mantém essas ditaduras, essas monarquias, que geram grandes desigualdades nesses países, é o poder bélico dos Estados Unidos. Né? Então, são ditaduras brutais que oprimem o povo, né? Com essa tendência pró-ocidental, que se você fosse fazer uma enquete entre a população desses países, eles seriam radicalmente contra. Radicalmente contra. Eu costumo brincar, os Estados Unidos não é contra a ditadura, ele é contra a ditadura que não está aliada a ele, né? As que está aliada a ele, ele fornece todo o apoio e todo o suporte para que essas ditaduras perdurem, né? Pra falar que é contra uma ditadura no Irã, sendo que ele apoia a ditadura da Arábia Saudita, que é muito mais repressiva, muito mais hostil às mulheres, os direitos das mulheres, inclusive, do que o próprio Irã, né? Eu vi uma definição sobre a Arábia Saudita que é o Talibã cheio de dinheiro. O Talibã com petrodólar no bolso. Né? Não é tão diferente. Mas em relação a China, os interesses da China. A Rota da Seda passa pelo Irã. O Irã escoa, a China escoa sua produção para a Europa via o Irã. Eu acho que parte da estratégia dos Estados Unidos para atacar a China seria muito mais do que fechar a torneirinha do petróleo iraniano para a China, seria prejudicar essa Rota da Seda. Você concorda com essa visão? Sim, porque a maior, inclusive o maior investimento que a China tem é no chamado Projeto Cinturão e Rota, que ficou conhecido como a nova Rota da Seda. Né? Quando a gente olha a história, a China já foi uma potência econômica no passado, e a Rota da Seda começou, na realidade, no século II a.C., né? E foi até o século XI depois de Cristo. E só foi justamente nessa parte da história quando se formaram realmente os estados e economias interestatais capitalistas na Europa, que aí a China deixou de ser uma potência econômica e a Europa passou a colonizar não só a Ásia, a África, inclusive a América, né, boa parte do mundo, e esse sistema capitalista passou a dominar. A China, na realidade, ela está retomando uma coisa que ela já sabia fazer lá no passado. E como uma potência econômica, a China, o grande poder dela é uma potência exportadora, né, industrial exportadora, então ela depende de logística. A logística é um ponto crucial para a China. Não à toa, o principal projeto dela é o Projeto Cinturão e Rota. E essa rota terrestre sai da China, passa na Ásia Central, passa no meio do Irã e sobe para a Turquia, e de lá passa pela Europa, vai até Moscou, desce até o Reino Unido, né? E depois desce até a Itália e depois vira aquela chamada rota marítima da Rota da Seda. E os Estados Unidos sabem que o Irã é estratégico, né? Eu sempre brinco assim, não é questão de ter acesso, na realidade os Estados Unidos quer bloquear o acesso, assim como ele fez na Venezuela. Ele não precisa do petróleo da Venezuela, teoricamente. Teoricamente, os Estados Unidos é autossuficiente. Ele precisa bloquear o acesso da China. Então, sob o ponto de vista do petróleo, se a gente lembrar bem, depois do final do acordo de Bretton Woods, lá que foi sepultado com o fim do padrão ouro, né, que o Nixon extinguiu lá em 71, a conversibilidade do dólar em ouro, a moeda americana passou a não ter a credibilidade da conversibilidade em ouro e passou a ficar instável. Você pegar bem de 71, né, até 73, quando teve o choque do petróleo,
novamente Israel ali na guerra do Yom Kippur, que ele entrou em guerra com o mundo árabe, e o mundo árabe, para retaliar o mundo ocidental, eles promoveram esse choque do petróleo. Foi quando os Estados Unidos derrubou o rei da Arábia Saudita, né? E colocou um monarca lá alinhado a ele, fez o chamado acordo petrodólar. Então, se a logística para a China é o ponto crucial, os Estados Unidos é a hegemonia do dólar ainda. E a Venezuela, você vê, sempre dá o tiro no pé os Estados Unidos, né? Ao impor sanções para a Venezuela passou a vender o petróleo em yuan para a China. Parou de vender o petróleo em dólar. Assim como a Rússia. A Rússia sancionada encontrou outros meios para driblar essas sanções e acabou fortalecendo a economia do sul global e a desdolarização, não é? Exatamente. E aí, esse interesse no petróleo é não só bloquear acesso à fonte de energia dos outros países, como também tentar fortalecer o sistema petrodólar para que a hegemonia... Porque o que propiciou a expansão militar dos Estados Unidos no mundo todo e o tornou essa potência global foi justamente o privilégio exorbitante do dólar, né? De emitir e imprimir a moeda de reserva mundial. Então, se a logística para a China é importante, o dólar para os Estados Unidos é muito importante. Você vê isso mudando? Porque a gente está vendo vários países negociando fora do dólar. Índia com Rússia, a China, mas o sistema financeiro ele permanece em dólar. E até onde eu entendo, não tem outro país disposto a botar sua moeda ali para ocupar o espaço que o dólar ocupa. Os países se reservam o direito de ter uma autonomia em relação à própria moeda, né? Você vê essa soberania do dólar, esse monopólio, sendo enfraquecido no sistema financeiro? Na realidade, ele vai ser enfraquecido, mas de forma muito lenta. Porque para o resto do mundo também não é interessante que ele se enfraqueça de forma muito rápida. Porque no pós-guerra, com o acordo de Bretton Woods, que deu essa hegemonia para o dólar, se formou um grande mercado financeiro mundial, que é conhecido como o sistema euro-dólar, né? E foi quando, para reconstruir a Europa e o Japão, os Estados Unidos precisou do acordo de Bretton Woods para reconstruir essas economias. Eu brinco, não foi porque ele queria ajudar, é porque ele precisava dos mercados, né? Os Estados Unidos saiu da Segunda Guerra Mundial como a única potência industrial do planeta. A Inglaterra está destruída, a Alemanha está destruída, toda a Europa está destruída, o Japão está destruído, que eram... Tinha a União Soviética também, né? A União Soviética, porque a segunda revolução industrial foi justamente a Alemanha, Estados Unidos e Japão, né? A Inglaterra vinha da primeira revolução industrial e todos esses países estavam destruídos. Só os Estados Unidos que saiu incólume, porque ele não sofreu danos ao seu território, né, o continente americano. Então ele saiu como uma grande potência. De que adianta você ser uma grande potência, um grande produtor industrial, se não tem mercado? Então esse negócio do plano Marshall, do Bretton Woods para reconstruir essas economias foi por interesses econômicos, né? Por trás do sistema capitalista sempre tem um interesse econômico. A gente precisa reconstruir esses países para eles comprarem da gente, né? Senão para quem que a gente vai vender? Só que quando isso começou a ficar em 85, né, que já estava ali, essas quatro potências, né, a Alemanha, a França, a Inglaterra e o Japão, já estavam economicamente fortes. O Japão, inclusive, ameaçando ultrapassar os Estados Unidos economicamente, veio o Acordo de Plaza justamente para que ele barrasse o crescimento dessas economias. Como eram economias que estavam sob o seu protetorado militar, né, que é a própria OTAN e o Japão, sob a proteção dos Estados Unidos, eles, não foi um acordo, foi uma coerção. Ó, vai fazer isso, obrigou esses países a sobrevalorizar sua moeda, criou tarifas, na época também, para que essas economias parassem de crescer e os Estados Unidos retomassem essa ascensão. E junto com isso, a gente pegar as datas, 85, veio a Revolução Neoliberal. Foi aí a imposição do sistema neoliberal de desregulação dos mercados financeiros para potencializar todo o capital financeiro que os Estados Unidos já tinha acumulado, né? Então esse sistema financeiro mundial ele é muito complexo. Então, do pós-guerra para cá, ele criou-se esse sistema financeiro mundial, que é uma espécie, como a gente olha dentro do país, um mercado interbancário mundial, que funciona com dólar, né? Porque aí dólares em excesso na economia com a reconstrução do mundo, eles precisavam ser rentabilizados, se formou um mercado que hoje ainda existe, ele se chama Shadow Bank, né? Os bancos aí da sombra. É um mercado que cria crédito e cria moeda sem a interveniência dos Estados Unidos, do próprio Fed. Por isso que o Fed não tem ação sobre isso, né? Então esse mercado é muito intrincado. E o Japão é uma base disso também, Londres e o Japão se tornou uma base disso, dessas operações de carry trade, de gerar crédito, de emprestar entre um país e outro, não necessariamente passa pelos Estados Unidos, tudo em dólar. Então, o que fortalece pagar a dívida americana, né, dos Estados Unidos. Para os Estados Unidos é interessante porque ele tem um mercado mundial para emitir dívida, né? Um mercado para ele colocar a sua dívida.
Por isso que eu falo, a guerra tarifária do Donald Trump não ia dar certo desde o início, porque os Estados Unidos não é. Ele tem muitos interesses conflitantes. Né? Ele se enfiou num sistema tão intrincado que ele falou: vou gerar superávit comercial para os Estados Unidos, mas o que mantém a hegemonia do dólar é o déficit comercial. Porque ao ter déficit comercial com o mundo, é a forma que ele tem de colocar a moeda no resto do mercado mundial. Se ele tivesse superávit com todo mundo, ele não existiria o dólar circulando no mundo. Então os Estados Unidos ficou nessa situação, por isso nada disso deu certo, e ele, obviamente, como a gente brincava quando era mais novo, né, o famoso apelou, perdeu. Né? Ele chegou no limite que a única força que ele tem agora é militar. Então ele está tentando impor a sua vontade, né, as suas estratégias, não só geopolíticas como econômicas, através da força, através do poder que ele tem militar ainda incontestável. Mas o Irã está provando que justamente essa virada de chave, né? O Irã é um país muito inferior economicamente, sob sanções desde a Revolução Iraniana Islâmica, né, de 79, economicamente frágil, teve a sua moeda destruída, admitida pelo próprio Scott Bessent, né, que destruiu a moeda do Irã para tentar gerar uma revolta na população. O Mossad, a CIA e o MI6 infiltrados na população iraniana recentemente, para tentar derrubar o regime. O Irã resistiu, mostrou-se estrategicamente, se preparou para esse momento e está infringindo uma derrota para a maior potência militar do planeta. Você falou que o tarifaço não vai dar certo. Um dos argumentos do Trump para colocar o tarifaço seria reindustrializar os Estados Unidos, não comprar tanto do exterior e ter produtos nacionais para vender. Você acha que isso pode dar certo em algum aspecto? Ele não pode nem dará certo um simples aspecto, né? A renda per capita dos Estados Unidos é 85 mil dólares. Na China é 13 mil dólares. Então, se ele quer enfrentar a China industrialmente, ele não tem como reindustrializar os Estados Unidos. O salário do empregado americano é muito maior. Muito superior, né? E a produtividade do americano já é muito inferior quando você olha a indústria. Né? A indústria, o ganho de produtividade vem através da utilização de tecnologia. Né? E os Estados Unidos, na verdade, com a sua desindustrialização, que foi uma obra deles mesmo, né? Do poder do capital financeiro americano, da financiarização da economia, que exigindo maiores retornos, foi para a China, principalmente, e para os países asiáticos, explorar a mão de obra barata, para eles aumentarem o retorno do capital financeiro em detrimento da própria população americana, em detrimento dos próprios trabalhadores da indústria americana. Por isso ele desindustrializou o país. Então, eu costumo brincar, o problema dos Estados Unidos é ele mesmo, né? As suas elites econômicas, os seus, principalmente capitalistas financeiros, chegar à conclusão que eles são ricos o suficiente para distribuir essa riqueza dentro da população americana. Só que eles não são, né? O capitalismo, ele, por si só, ele é um sistema de acumulação infinita de riqueza, em cada vez menos pessoas. E isso era até uma preocupação, isso está num livro do professor Michael Hudson, né? Que é o Destino da Civilização, que ele é americano, né? E ele, nesse livro, ele fala que ele relembra que os economistas clássicos, né, David Ricardo, John Stuart Mill, lá quando os Estados Unidos enfrentava a Inglaterra ainda como o Império Britânico querendo impor os Estados Unidos, que os Estados Unidos depois impôs ao redor do mundo, né? O Império Britânico queria que os Estados Unidos fossem uma potência agrícola, né? E aí vem o famoso relatório sobre as manufaturas do Alexander Hamilton, que falou, não, a gente quer ser uma potência industrial. Levantou um monte de barreira tarifária para proteger a indústria nascente, né? E nessa época a preocupação da economia clássica era justamente que o capital financeiro não se tornasse rentista e explorasse a indústria, porque isso não permitiria que a indústria se tornasse competitiva e crescesse, né? Então o professor Marcos lembra bem, né, que isso na realidade é um problema que não é os comunistas, os socialistas tinham essa preocupação, os próprios capitalistas iniciais, quando começou com a Revolução Industrial, tinham essa preocupação, que o rentismo fosse um peso para o desenvolvimento da indústria. E isso depois, agora, voltando para a atualidade, foi exatamente o que os Estados Unidos fez com a Revolução Neoliberal. Ele privilegiou os rentistas, o capital financeiro, o retorno do capital financeiro em detrimento da sua própria indústria, e se desindustrializou. Então não tem como ele fazer esse movimento inverso agora. Primeiro, porque é muito mais caro produzir nos Estados Unidos do que produzir em qualquer outro país, né? E não é interesse da elite econômica, né? A elite econômica, na verdade, ele utilizou o setor industrial, os trabalhadores insatisfeitos da indústria, de serviços, só como base eleitoral. É uma bravata eleitoreira. É uma bravata eleitoreira. Porque ele segue o que manda o capital financeiro. Tanto que e o capital tecnológico. O capital tecnológico, segundo o Yanis Varoufakis, é uma espécie de tecnofeudalismo, né? É uma espécie de extração de renda de quem produz. Porque
nós estamos aqui produzindo conteúdo, mas quem vai pegar uma boa parte dessa nossa produção são as Big Techs, ao veicular isso nas redes, no YouTube. Então, a tecnologia hoje é o novo rentismo também do capitalismo. E voltando à posse do Donald Trump, quem estava com ele não tinha nenhum industrial na posse dele. Não, era o Big Techs, eles estão no governo, estão lá na Casa Branca. Né? Inclusive, existe uma grande disputa nos Estados Unidos hoje, a indústria já foi esquecida, só serve como massa de manobra eleitoreira. A grande briga lá hoje é, inclusive, entre Wall Street e as Big Techs. Né? Porque Wall Street, capital financeiro rentista, mas as Big Techs estão se mostrando que eles conseguem cobrar um pedágio maior de todo mundo que produz, né? Inclusive Wall Street. Nós, inclusive, somos reféns dessas Big Techs. Sim. Do nosso dia a dia, elas sabem mais da gente do que a gente próprio, né? Você vê alguma alternativa para isso num futuro visível? Assim, alguma outra... Um rival do Vale do Silício? Eu acho que, assim, a gente tem que olhar as experiências que tem no mundo, né? Na realidade, a grande quebra de paradigma que está dando, de alguma forma, alguma alternativa para o mundo é a ascensão da China. E a China se mostrou, apesar... Quem não segue a mídia tradicional, né, que faz essa propaganda, o soft power americano, sabe que desde lá de trás eles criticam a China porque proibiram de entrar as Big Techs lá, mas hoje se mostra que foi uma estratégia acertada. Que a China tem algo fundamental para as Big Techs, que são as terras raras que a gente falou, né? Se a China quisesse, ela poderia falir as Big Techs? Falir, acho que não. Mas ela não se colocou sob o jugo da vontade das Big Techs, né? Quando ela proibiu o Google, Facebook, essas redes, né, das Big Techs entrar na China, foi justamente pensando lá na frente, o que está acontecendo hoje, né? Hoje, talvez, a gente não teria como fazer isso. Mas a China fez isso lá no início. Como você disse, hoje as Big Techs têm mais informação nossa que o próprio governo brasileiro, né? O Estado brasileiro não tem a quantidade de informação minha que tem as Big Techs, né? Nem sua, nem nada. Então, a economia da informação hoje ela é muito poderosa, né? Porque você tem informação que você pode usar estrategicamente para fins outros, inclusive militares, mas também pode usar estrategicamente para fins econômicos, que é o que eles sabem utilizar muito bem. Então, eu acho que o Brasil teria que dar uma guinada muito forte, um enfrentamento muito forte. Eu não sei se ele tem essa posição, a gente não tem essa soberania, né? O professor Gélio Ciora... O enfrentamento com o Trump. Enfrentar o Trump nessa enfrentar o sistema ainda imperialista que domina o mundo, que ainda é uma hegemonia, né? E a gente está no continente americano, né? A gente no quintal declarado deles. No declarado quintal deles, que é uma preocupação, né? Com esse negócio do Paraguai agora. Se você pegar bem o cenário e tirar as emoções e você olhar, eles estão fazendo em volta do Brasil a mesma coisa que eles fizeram em volta do Irã, né? Esse monte de base militar que ele já tem na América do Sul, que vai instalar agora aqui no Paraguai, é uma forma de cercar o Brasil também, um eventual futuro ele tentar impor sua vontade. Então, não sei se o Brasil tem a capacidade, porque, assim, na teoria, a gente teria até um planejamento, né? Bom, vamos criar nossas Big Techs, nossas redes sociais, vamos enfrentar. Você viu quando a gente tentou enfrentar as Big Techs, né? O que os Estados Unidos fez no ano passado, né? E o que os Estados Unidos está tentando fazer na Europa, que a Europa está tentando enfrentar também as Big Techs. O que está acontecendo? Porque o Estado, na realidade, o capitalismo funciona sem o Estado, né? Uhum. Apesar de muitos capitalistas aí, 99% aí, falar que eles querem a diminuição do Estado, eu sempre brinco, eles querem a diminuição do Estado como a função do Estado de atender as classes, porque o Estado ele regula uma relação desigual, né? Então, eles, na realidade, eles querem o Estado para eles, né? O Estado mínimo é para os outros. Então, o capitalismo não funciona sem Estado, desde o seu princípio, né? Nem para o Milley, né? Nem para o Milley. O que propiciou o crescimento do capitalismo, a expansão do capitalismo, foi o poder do Estado, né? Da utilização do poder do Estado. Então, assim, no planejamento seria talvez traçar um plano de enfrentamento, mas os Estados Unidos não deixaria isso acontecer. Uma bomba atômica? Eu acho que isso é urgente. Eu sou a favor. Eu vi uma declaração recentemente dizendo que vai chegar o dia que os Estados Unidos vão acusar o Brasil de ter uma bomba atômica e quando esse dia chegar é melhor a gente ter. Exatamente. Porque ninguém mexe com a Coreia do Norte, ninguém mexe com países nucleares. O quanto que é difícil a gente ter uma bomba atômica? A gente tem um programa nuclear, né, para fins energéticos, mas transformar isso... Eu acho que o Brasil tem capacidade, a gente tem cientistas capazes para isso, a gente já tem um programa nuclear no Brasil, teria que ter um plano estratégico e ultramente secreto, né, para desenvolver e chegar numa bomba nuclear até antes de investir em defesa.
Porque dentro da estratégia, o Irã está mostrando isso, né? E a Coreia do Norte, como você falou, demonstra isso. Se você ter um armamento nuclear e for sua única alternativa, você não precisa necessariamente ter armamentos convencionais. Exato. Uma guerra convencional. Não precisa de míssil, tanque. Justamente porque dentro da teoria militar, né, que eles chamam, que está se falando muito agora nessa guerra do Irã, né, que eles chamam da escalada, se você não tiver opções de escalar a sua capacidade de retaliar e a sua capacidade de retaliar for justamente só o armamento nuclear, ninguém vai mexer com você. Então acho que é urgente a gente primeiro ter um armamento nuclear para depois a gente investir em defesa. Eu acho isso imprescindível. Porque, segundo eu estava falando do professor José Luiz Fiore, ele tem um excelente livro, lançou agora em 2024, chama Uma Teoria do Poder Global. Só existe uma forma de você exercer realmente um poder, né? De escala planetária, de pelo menos não ser incomodado pelos outros, né? Você ter soberania de fazer o que você quer. E você só vai ter esse poder com 3 soberanias que eu chamo, 3 variáveis, né? Uma soberania monetária, uma soberania fiscal e uma soberania militar. Né? Soberania monetária a gente pode falar que tem porque a gente emite a nossa própria moeda, mas a gente não tem política monetária soberana. Nossa política monetária, a gente aderiu ao consenso de Washington, a gente segue o que o Fed fizer. Né? Então, se o Fed subir a taxa de juros, a gente tem que subir a nossa. O governo não pode usar o Banco Central como uma ferramenta de governo, de governança, Exatamente. né? Porque se você pegar vários, como já fizeram vários estudos, você pegar a nossa política monetária de combate à inflação, ela age essencialmente sobre o câmbio. Então é justamente um sinal de que a nossa política monetária não é soberana. A gente depende do que o Fed fizer lá. Então a gente tem uma soberania monetária, digamos, meia boca. A gente não tem soberania fiscal. Você vê 90% das pessoas, inclusive os economistas, ficam discutindo meta fiscal, arcabouço fiscal. Por que a gente não tem uma soberania fiscal? Existe essas entidades abstratas que controlam o Brasil, o teto de gastos. Por que a gente é tão submisso a isso? Que a gente adotou um discurso, né, que foi implementado nessa Revolução Neoliberal da austeridade fiscal. Né? O consenso de Washington nada mais foi do que isso. Né? Austeridade fiscal, livre fluxo de capitais, livre comércio. Então, o Brasil, na era Fernando Henrique, adotou isso 100%. Talvez seja o país que mais adotou isso, foi o Brasil. Né? E a gente vê os países que não adotaram isso, foi os que cresceram. A China, obviamente, deu uma banana para isso. Eles têm déficit fiscal há quase 40 anos, os Estados Unidos têm há mais de 40 anos. Então, as grandes potências econômicas... É um jeito de crescer. É um jeito de crescer, porque a origem do capitalismo é essa, né? É o poder do Estado de gastar que fortalece a sua economia, que faz ela desenvolver. Porque o ente privado, a iniciativa privada, faz cálculos de risco, de avaliação de viabilidade econômica. Então, aquilo que realmente faz diferença para a sua economia crescer, que é investimento em infraestrutura, investimento em ciência e tecnologia, investimento em educação, investimento em saúde, isso, teoricamente, sob o ponto de vista econômico, não é produtivo, não gera retorno, e nem é para gerar retorno. Então, a China sabe disso, tanto que se chama de macro setor improdutivo, né? É aquilo que não é feito para gerar retorno, mas ele é essencial para o setor produtivo, né, crescer. Né? Então é investimento. E esse investimento quem faz é o Estado. Nenhuma empresa vai investir em projetos que dão retorno em 50 anos com risco que não dá. Né? Todas as tecnologias hoje que os Estados Unidos usufruem é investimento do Estado americano. Né? E não foi nem investido para ter, foi inclusive investimento em defesa. Né? O próprio GPS, internet são do DARPA, né? Que é o departamento lá de investimento em pesquisa de defesa, né? Militar dos Estados Unidos. Só que quando uma tecnologia dessa dá certo, aí sim a iniciativa privada utiliza disso e cria outras inovações que vão gerar retorno. Então, quem tem capacidade de investir em infraestrutura de longo prazo, em educação, em universidades, em cientistas, você vê hoje a China forma 3 vezes mais cientistas que os Estados Unidos. Né? Esse investimento que faz diferença na economia, esse investimento quem faz é só o Estado. Isso ninguém descobriu agora. Se pegar a história do capitalismo, desde lá de trás isso é feito. Né? Sim. Só que eles maqueiam, que está no livro do Rajun Chan, né? Chutando a escada. Eu fiz tudo isso aqui, cheguei aqui em cima, agora eu chuto a escada e prego para os outros o inverso. Por quê? Porque eu sei que se eles fizerem a mesma coisa que eu, eles vão chegar. Sim. E vão um dia me enfrentar economicamente. A China não ligou para esse discurso do consenso de Washington, fez tudo o inverso do que eles pregaram e hoje está enfrentando os Estados Unidos. Agora, em relação para a gente finalizar, em relação à nossa relação com a China, o que você acha que a gente poderia melhorar? Nosso maior parceiro comercial, mas você vê o que a gente poderia
copiar da China e o que a gente poderia melhorar nas nossas negociações com Pequim? Eu acho assim, o Brasil foi uma potência industrial, né? Inclusive foi uma potência industrial pelo Getúlio Vargas. Ele inclusive se aproveitou, né, da Segunda Guerra Mundial. Foram 50 anos de industrialização. Industrializou o Brasil, né? Então acho que a gente está num cenário talvez parecido, né? O Getúlio Vargas, antes de assumir um lado, né, o lado dos aliados, ele negociou muito com a Alemanha e com os Estados Unidos e com a Inglaterra. E conseguiu negociar bem e industrializar o Brasil. Obviamente, muitos mais problemas internos o Getúlio Vargas teve, né? A despeito de que o período dele foi ditatorial, mas a gente tem esse legado do Getúlio Vargas. O que o Brasil agora está talvez num cenário parecido nessa briga entre Estados Unidos e China, né? Então eu acho que o Brasil, ele estrategicamente, ele está num momento que ele poderia se aproveitar desse momento, né? A China veio aprender industrialização com o Brasil na década de 80, né? O Brasil na década de 80 era a produção industrial da China e da Coreia do Sul juntas, né? Onde estão esses dois países que não seguiram o Consenso de Washington. A Coreia do Sul não seguiu por um interesse do próprio Estados Unidos, né? Porque era uma forma de ter um aliado na Ásia para fazer o enfrentamento da China. A ditadura do General Park industrializou toda a Coreia do Sul e desenvolveu a sua economia, não seguindo o Consenso de Washington, principalmente o discurso da austeridade fiscal, do livre comércio, do livre fluxo de capitais, eles não seguiram nada disso. A Coreia do Sul capitalista fez exatamente o que a China comunista fez, né? Do ponto de vista econômico, né, de estratégias econômicas. Então o Brasil agora, muito atrás da Coreia do Sul e da China, ele pode utilizar esse cenário de enfrentamento dos Estados Unidos e China e fazer boas negociações para industrializar o país novamente. Então acho que o Brasil, ele não só deve ter essa aproximação com a China, mas eu acho que ele deveria ser mais soberano em negociar transferência de tecnologia para o Brasil. Bori, obrigado pela tua participação aqui, os seus esclarecimentos, foi muito rico, gostei. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e estou sempre à disposição. E o BDF Entrevista de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.